Fala pessoal, beleza? Samuel Valentim, tudo bem com vocês? Como vão as coisas? No Instagram, @SamuelValentimCannário, ok? Lembram de um vídeo que eu fiz sobre a questão de procurar uma ajuda veterinária em caso aí de patologias, de dúvidas? Sendo a ajuda veterinária especializada a mais técnica, mais apta pela questão dos ensinamentos, daquilo que o profissional aprendeu, para nos ajudar, principalmente na questão de doenças. Vocês lembram desse vídeo? Aí eu lembro que causou uma certa polêmica, até com um youtuber sobre canários também. E eu recebi recentemente alguns comentários lá nesse vídeo e também alguns me mandando no direct do Instagram. E falando assim, poxa, mas como na minha região não tem veterinário, eu vou fazer alguma coisa para salvar porque não tem, até eu procurar um veterinário o passarinho já morreu. Basicamente era essa a essência do que eles estavam falando. Então vamos lá. Para nós criadores que procuramos sempre minimizar ou extirpar o sofrimento dos nossos canários, sempre dar uma dignidade, é lógico, na ausência de um veterinário especializado, nós faremos de tudo para tentar salvar os nossos canários. Quando eu indiquei veterinário, eu não estava excluindo a sua boa vontade, a sua força de vontade em resolver o problema. Quando não se encontra um veterinário, o Valentim não indicou, não deu como alternativa cruzarem os braços e esperar o bicho morrer. Não foi essa a alternativa que eu dei. Quando eu fiz o vídeo, estava bem ciente de que raramente no Brasil os criadores vão encontrar com facilidade veterinários especializados em aves, especialmente em passeriformes. Eu sei disso. Não falo aqui como um privilegiado que mora na zona sul de Belo Horizonte e consigo veterinários muito facilmente. Não é isso não. Aquele vídeo que eu fiz foi: por mais que alguém te diga, um criador, um entusiasta, um curioso, que o seu problema é esse, tem que resolver com isso, em muitos dos casos tem que se ter um veterinário para sugerir exames laboratoriais, a partir desses exames concluir pela doença e a partir disso indicar a medicação. O vídeo que eu fiz sobre o que qual o melhor remédio para peito seco, teve também muitas críticas destrutivas, onde eu ensinei no vídeo e trouxe a reflexão de que peito seco não é doença, e sim sintoma de alguma doença, ou de um estresse, ou de uma má nutrição que ainda não ocasionou, não resultou em doença. Aí eu lembro de um comentário que estava assim: poxa, mas você fala que peito seco pode ser causado ou por fungo, protozoário, bactéria, vírus, estresse, fica indicando a gente procurar um veterinário, até encontrar um veterinário o bichinho já morreu lá com sintoma. Sim, pode ser que sim. Porque, como eu disse, dificilmente vocês encontrarão um veterinário especializado em aves à disposição. Mas, em contrapartida, não é para você, criador, cruzar os seus braços e não tentar ajudar o seu canário de alguma forma. Mesmo você sendo leigo, mesmo você não tendo experiência, mesmo você não conseguindo um criador experiente ou veterinário para ajudar, eu sei que você vai fazer alguma coisa pelo amor que você tem às suas aves. Então, quando o Valentim disser sobre procurar um veterinário, quando o Valentim disser que tem que ter exame laboratorial,
ele não está querendo dizer para você ficar de braços cruzados. É que realmente precisa disso, mas na ausência, faça o que puderem. Talvez o que vocês fizerem pode até acabar matando, piorando a situação. Ou, quem sabe, milagrosamente, salvando a ave ou minimizando os sintomas. Eu vejo que muitos querem as coisas muito facilmente. Meu canário está com peito seco, o que eu dou para ele? Meu canário está com problema respiratório, o que eu dou para ele? Meu canário embolou, o que eu dou para ele? O que a maioria pergunta, eu sei que são iniciantes, querem aprender, querem ajuda, mas o que a maioria pergunta, nós experientes, de forma racional, vamos indicar um veterinário especializado. Vamos indicar uma ajuda especializada. Porque, mas você tem experiência, Valentim. Mas o que acontece aqui pode ser totalmente diferente do que acontece por aí. Então, o remédio que eu dou aqui não quer dizer o remédio que vai salvar aí. Exemplo clássico, quando eu tive o problema com o estafilococcus no ano passado, que dizimou muitos canários, eu vi que o Brasil, quando eu divulguei isso nas redes sociais, o Brasil falou assim: Valentim, como que você conseguiu reverter as mortes diárias em seu canaril? Me fale o remédio porque vai dar certo. Lógico que eu falei o remédio, falei Farmadox 50, é o nome comercial da doxiciclina já na dosagem para animais de uso veterinário, podendo ser colocado na farinhada ou na água. Daí muitos falaram assim: poxa, então esse Farmadox 50 que o Valentim falou vai salvar meus bichinhos que estão com problema nas patinhas e legal. E mais de 50% dos casos que me retornaram não fez nem cócegas. Mas por que, Valentim, que você usou a doxiciclina naquele caso de 2020? Porque o Valentim procurou ajuda veterinária, que veio até a minha casa, levou para o laboratório, testou antibióticos, 8 antibióticos diferentes, para saber qual deles teria mais eficácia no combate à bactéria. Daí, quando disseram que a doxiciclina foi a melhor nos testes, eu procurei produtos que contivessem doxiciclina, encontrei o Farmadox 50 e tratei conforme a recomendação veterinária. Pararam de morrer, todos melhoraram, mas eu já tinha perdido em dinheiro, pelo menos, mais de 20 mil reais em canários. Mas eu tive que procurar ajuda. Porque eu, da minha cabeça, e perguntando um tanto de criador experiente, cada um falava uma medicação diferente. E eu testei e eu piorava a situação, porque quanto mais antibiótico eu dava, mais a imunidade caía e mais rapidamente eles morriam. Eu não fiquei de braços cruzados, eu estava sem ajuda veterinária, mas eu não fiquei de braços cruzados, eu perguntava e testava. Só que eu falei, peraí, não está adiantando nada. Qual que é a minha única saída agora? Testes laboratoriais, onde eu tive que ceder um exemplar que já estava muito debilitado para ser sacrificado, eutanasiá-lo e descobrir qual antibiótico mais sensível à bactéria. Você que está começando agora na canaricultura, tem em mente que muitas doenças e muitos problemas que surgirão, penso que não sejam muitos, né? Mas uma força de expressão, vocês não conseguirão resolver sem ajuda veterinária especializada. É cômodo eu notar um problema no meu canaril, ir até o Mercado Central de Belo Horizonte, procurar por aquelas lojas que vendem medicamentos para canários
e falar assim, olha, meu canário está levantando a patinha. Aí fala, então isso aí deve ser sarna, vamos nebacetim. Ah, cara, isso aí deve ser aqueles problemas de bactéria, leva o enrofloxacino, norofloxacino, leva sulfamicina, leva clopidol, leva... Aí começa a misturar um tanto de coisa. Aí você vai testando. A vitrine antibiótico, cantulindo antibiótico, Valentim não sei o quê. E eu gastando dinheiro, entupindo meus bichos de medicamento. Sendo que pelo menos em Belo Horizonte eu tenho recursos em pagar um veterinário, laboratório e fazer testes. Agora você que está no interior, mal consegue comprar um vidrinho de antibiótico, um enrofloxacino, que é o mais basicão, que se encontra bem baratinho. Eu sei da dificuldade. Mas eu também não indico que vocês fiquem de braços cruzados. Tentem de alguma forma salvar o canário. Se conseguirem um veterinário, melhor ainda. Na questão do peito seco, que é sintoma, quando alguém fala, meu canário está embolado com diarreia, peito seco, eu apalpei lá a região do peitoral, qual remédio? O peito seco foi causado pelo quê? Fungos, vírus, bactérias, protozoários, estresse. Valentim, não sei. Vou deixar morrer então. Não é isso. Você vai fazer alguma coisa. Por via das dúvidas, um antibiótico. Entenderam? É tão fácil eu entender, eu não sei porque que eu entendo tão fácil e um e o outro não entende, né? Prefere, sei lá, nossa, aumentar o problema. Uma coisa que está muito claro. Então vamos lá, Valentim. Se fosse para você indicar medicamentos dos quais eu deva ter em meu canaril para alguma urgência, emergência, sendo que eu não consigo acesso ao veterinário, nem ligando, nem pelo WhatsApp, eu vou citar alguns medicamentos que talvez possam manter no canaril. Mas também não cruzem os braços em estudar. Se você sabe ler, sabe mexer com a internet, entrem no Google, que tem muitos artigos dos quais vocês podem reparar os sintomas do seu canário e procurar ali, por aproximação, qual doença poderia ser e qual medicação poder-se-ia ser ministrada. Então vamos lá. Um antibiótico básico. Tem o famoso Enroflex 10%. Enroflex, Enro, E-N-R-O, espaço Flec, F-L-E-C, 10%. É o nome comercial, que contém enrofloxacino. É um antibiótico de amplo espectro. Acontece que talvez esse antibiótico, dependendo de onde vocês pegaram os canários, o canário já esteja resistente, porque o pessoal sempre dá enrofloxacino para tudo, né? Mas talvez seja um que vocês tenham que ter para casos assim que vocês analisam e falam, não, tem que ter um antibiótico. Tá aí o enrofloxacino. Para fungos, acho que é um problema fúngico. Nistatina. Eu não estou indicando ninguém dar medicação a canário sem o canário apresentar problema. Valentim, qual medicamento você dá aos seus canários? Nenhum. O ano inteiro ninguém toma remédio nenhum. É só se apresentar algum problema. Então, para fungos, nistatina. Ela vem líquida. Okay? Alguma pomada, quadriderme, é um nome comercial. Mas se vocês acharem um genérico do quadriderme, é uma pomada interessante também. Ivomec Puron, o azulzinho, é uma medicação também interessante, né? Ivermectina para endo, dentro, e ecto, fora, parasitas. Endoparasitas e ectoparasitas. Que mais? Um piolicida em pó. Vocês encontrem aí, aquele pozinho.
em branquinho, piolicida, Piolhaves, tem um nome comercial de Piolhaves, por exemplo. Também é uma medicação que possa ajudar no combate a piolho. O que mais de medicamento? Eu falei antibiótico, antifúngico, antiparasitário, pomada. Penso que talvez isso, ok? Se fosse para ter uma farmacinha, né? No canário. Agora, como utilizar? Quando utilizar? Isso vai depender de você. O canário embolou, Valentim, o que é? Poxa, mas eu já falei que pode ser fungo, vírus, parasita. Eu não sei utilizar. Vocês entenderam como que é a questão? Como que, pelo menos eu fico de mãos atadas na hora de ajudar alguém com problema patológico no plantel? Para que ninguém pense que a gente está escondendo ou recusando a ajuda ou com preguiça em ajudar. Fazer vídeos e falar, olha, problema nas patas é isso. O remédio para peito seco é esse. Não existe. Não existe o remédio para peito seco. Não existe o remédio para problema nas patas. Não existe o remédio para o vírus tal. Depende da sensibilidade daquele exemplar, daquele plantel à medicação. Depende de qual princípio ativo, por exemplo, de antibiótico que vai ser sensível àquela bactéria, àquele fungo. Vocês não vão me ver fazendo vídeo específico como combater aquela doença com aquele remédio. Vocês vão me ver fazer, e de uma forma geral, né? Vocês me verão falando o problema que eu tive por meio de exame que foi combatido com aquela medicação. Aí sim eu tenho um respaldo, uma segurança para vir aqui de cara limpa e fazer um vídeo. De uma forma ética e responsável. Como eu fiz no ano passado. O problema é Staphylococcus, bactéria. Qual antibiótico para combater essa bactéria? Não sei. Mas qual você combateu no seu caso? No meu caso, fez exame, veterinário fez exame, analisaram os exames, retornaram-me dizendo-me qual antibiótico eu acatei, porque não tem outra forma, tá ali a ciência me ajudando. É esse. Poderia também não ter dado certo, mas deu certo, 100% de eficácia no meu caso, Eu não sei a que ponto vai chegar a canaricultura com as redes sociais, onde todo mundo, é lógico que eu estou exagerando, mas todo mundo se acha veterinário, todo mundo tem resposta pronta para tudo. Por mais que você tenha boa vontade em ajudar, só ajude se for a partir de uma reflexão pessoal que não atrapalhe, que não iluda, que não seja antiética ao seu próximo. Eu já ajudei de formas antiéticas demais na minha vida. Por isso que eu estou tentando corrigir os meus erros ao longo desses últimos anos. Eu não fazia reflexões de nada, principalmente quando o assunto era doença. E eu já fazia vídeos ou escrevia algum artigo indicando produtos, porque deu certo para mim e eu pensava que aquele problema só daria certo do jeito que eu tratei. Em outros tempos, se fossem uns 10 anos, se eu tivesse o problema de Staphylococcus, eu nem veterinário procuraria. E mesmo tendo recursos e condições de procurar. Eu ia na minha cabeça. Mas aí a gente amadurece, a gente cresce,
ou a gente começa a crescer aqui e vê que a coisa tem que ser mais profunda. Não é perguntar qual medicamento, qual tratamento e eu rapidão já falar, pá, é isso. Não. Uma reflexão. A cada dia que passa, na minha criação, e pelo menos eu como presidente de clube de canários, aos associados do clube, eu oriento, simplifiquem a criação. Não inventem moda. Menos estresse possível. Diante de problemas patológicos, me procurem para ver se eu consigo indicar um veterinário. Se não deu, a gente tenta conversar, eu tento procurar um veterinário para tentar dar uma luz. Não é a resolução do problema, é uma luz no fundo do túnel, assim, sabe? Lá naquele fundão, lá no fim, você fala, cara, meus bichos estão morrendo, eu não sei mais o que eu faço. Quem sabe uma luz? Cuidado com as indicações de vídeos, de grupos de WhatsApp, de Facebook. Eu sei que vocês têm boa vontade, vocês querem resolver o problema, mas quem está do outro lado, às vezes não sabe nada. E chuta, fala qualquer coisa. A pessoa que está do outro lado não sabe o que é um antibiótico, qual é a diferença do antibiótico para o antivirótico, que é um antifúngico, não sabe esses patógenos diferentes, do que se trata. Tá? E aquela recomendação do Valentim, sempre estudem o máximo que puderem, ou estudem até desmaiar. Sejam independentes no conhecimento. Por mais que os meus vídeos ajudem, por mais que levem à reflexão, mas procurem ir bem além do que eu falo, bem além do que vocês pensam, do que poderiam aprender. Eu sei que vocês podem aprender muito, mas muito mais do que eu, se vocês se esforçarem todos os dias. Eu, por exemplo, poderei recorrer a você, iniciante, que está me assistindo. Pode ser que algum dia eu te recorra para me ajudar. E você será muito útil para mim. Não menosprezem o potencial que vocês têm em aprender. Não queiram me ver ou ver qualquer outro criador que está muito mais acima de mim como conhecimentos inatingíveis, inalcançáveis. Não tem nada disso. Apenas se esforçaram mais, ou tem um pouco mais de facilidade, ou tem um pouco mais de tempo, ou foi um pouco mais curioso. Mas, de toda forma, se esforcem diariamente. Vocês não precisam saber tudo de canário, mas saibam tudo para dar dignidade aos seus canários. Finalizo com essa frase. Muito obrigado por terem assistido. @SamuelValentimCanário no Instagram. Até o próximo vídeo. Um beijo do seu coração. Muito obrigado. Valeu.